Boa noite para todos vocês, aquele abração para todo o coração. Que Deus abençoe a todos vocês e sejam felizes e uma feliz boa noite. Eu quero falar hoje aqui, esse servo de Deus Eterno Todo-Poderoso. Quero falar para vocês o seguinte, que tudo começou, a ira de Deus começou depois ela começou em Judas, né? Josué vinha tomando conta, tudo bem, aquele maior prazer, o povo vinha numa boa com Josué, com Moisés. Começou com Moisés. Depois Moisés, com 120 anos, faleceu. Depois que Moisés faleceu, Deus entregou aquele povo e o mundo na mão de Josué. Depois Josué, com 110 anos, faleceu. Aí o povo clamou a Deus, clamaram a Deus, a presença de Deus, por quê? Para quem rezava, começaram a chorar. Quem é que dentre nós vem cuidar de nós? Para que chova, para que os nossos inimigos não dominem nós, nem tomem conta de nós? Quem? Aí clamaram pesadamente a Deus, através da verdade pura e crua. Deus ouviu de lá eles. Quando eles clamaram, quem dentre nós vem cuidar de nós? Porque Josué já faleceu. A verdade pura e crua falou sobre os servos maiores de Deus. Judas cuida de vocês. Por sinal, Deus, o anjo de Deus manda o anjo falar com ele. Deus não chega perto onde tem pecado, porque ele é fogo, e nós somos porcos. Aí diz, Judas cuida de vocês. Aí, por sinal, já entreguei na mão de todos os pais dele, dessa família de gente, e as terras dele que eu dei. Está tudo nas mãos deles. Aí eles começaram. Judas chamou Simeão, seus irmãos, tudinho, e começaram. Os cananeus, jebuseus já começaram a invadir de lá para cá, sabendo que Josué morreu, para tomar as terras, e eles tinham que entrar, guerreando. Aquelas irmandades aí, Deus com ele, Deus disse, estou com vocês, podem enfrentar, não tenham medo não. Eles enfrentaram, pisaram o povo de peito, tomaram as aldeias deles todinhos, recuperaram as terras, um bocado. Passando décadas de anos, centenas, aquele povo foi se afrouxando, junto àquela família de gente que vieram de Abraão, e começaram a fazer amizade com os Zeveus, Jebuseus e aqueles povos que não pertenciam a Deus começaram a se afrouxar e fazer amizade emprestada às suas filhas para casar com os filhos dele, dos seus filhos para casar com as filhas dele, começaram a se misturar. E começaram também a esquecer do Deus Todo-Poderoso, adorando o ídolo que nem se vê hoje, adorando. Naquele tempo Jesus Cristo parece que era Baal, se eu não me engano. Começaram a adorar tipo Maomé, imagem de parede, prostituído, padecista, tipo assim. A ira de Deus começou, Deus começou a se irar com aquele povo dele, né? Aí entregou Deus para não apagar uma geração. Entregou na mão nessa época não era Nabucodonosor, era o rei da Mesopotamia, né? Entregou na mão de um rei lá chamado o rei que dominava o país na época. Criou força e veio de lá para cá e se situaram em Jerusalém. Fizeram amizade ali, o povo pensou que não, que esse povo está sendo já escravo dos povos que adoravam outros deuses. E Deus foi cada vez mais se esquecendo daquele povo. E o povo também foi fazendo amizade com os povos que adoravam o demônio naquela época, que se esquecendo de Deus, e a ira de Deus cada vez mais aumentando. Né? Aí começou o sofrimento deles por o afastamento de Deus.
começou o sofrimento deles, né? Diz, na terra não conquistada pelos israelitas. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sem, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Esblezeão, nem os dos Megidos, todas com suas respectivas aldeias, pelos que os cananeus rogaram se permanecendo nas mesmas terras. Quando, porém, Israel se tornou-se mais forte, sujeitou-se os cananeus a trabalho forçado, não os expulsou de todos. Eles começaram, os cananeus criaram força e começou a mandar neles tomar as terras de volta que Deus tinha dado, ainda mandava neles, para você ver, os presos de Deus aqui chegam. Efraim, é isso que eu quero pedir o sacerdote, os padres, os pastores, para pregar e explicar para o povo que é a verdade. O povo tudinho sofrendo por causa que esqueceram de Deus, adorando o ídolo, imagem de parede, e mais tipos de deuses que só existiam um só, eles adorando milhares de deuses. Assim. É por isso que ele sofreu. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gésen, antes continuaram com eles em Gésen. Zebulun não expulsou os habitantes de Quetian, de Quitroneus de Daolo. Porém, os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalho forçado. Veja bem, trabalho botando eles para trabalhar para eles, como é a coisa. Assim se vê hoje, a mesma coisa. Azel não expulsou os habitantes de Acon, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Acaibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os zazeritas continuaram nos meios dos cananeus que habitavam em uma das terras, porquanto o não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Sem, nem os de Bet-Anat, mas continuaram no meio dos cananeus que habitavam nas terras. Porém, os de Bet-Sem e de Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalho forçado. Tá vendo? O sofrimento começou deles por se afastar de Deus e adorar ídolo. Os amoreus arredaram os filhos de Dá, até que as montanhas não os deixavam descer ao vale. Das montanhas não deixavam nem descer. Porém, os amoreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e o Sarabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, fora esse sujeito a trabalho forçado. O limite dos amoreus foi desde a subida de Acabrim, desde a cela para cima. Deus repreende os israelitas, Deus repreendendo eles. Aí Deus diz, subiu o anjo do Senhor, o anjo, Deus não vem, ele manda o anjo do Senhor. De Gigó Bosquim disse do Egito, vós subir, até Deus reclamando, dizendo o que fez e nós não agradeceu. E fiz subir as vós, trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Vós, porém, não farei aliança com os moradores dessas terras, antes derrubarei os seus atalhos, contudo não obedeceste a minha voz. Que é isso que vocês fizeram, hein? Pelo que também eu disse, não vos expulsarei de diante de vós. Antes vós serão por adversário, e os seus deuses vós serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor,